Agora, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está fazendo a sua exposição por lá. Vamos ouvir um pouquinho do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Essa é a razão mais comum para o descolamento do sistema de meta. Tem uma segunda também que acontece, que, olha, eu acho que o fiscal não é tão relevante nesse tripé, né, do sistema de metas, e a gente pode testar aqui um fiscal um pouquinho mais frouxo. Foi o caso da Inglaterra recentemente, onde inclusive o primeiro-ministro caiu depois dessa tentativa. Foi uma reação rápida dos mercados, que teve que ser abortada. E a gente tem os casos do mundo emergente mais conhecidos, como a da Argentina e Turquia, que começou a ter uma troca entre inflação e crescimento, com a visão de que, olha, eu posso ter uma inflação mais alta, porque eu vou crescer e no final vai ser bom, e no final das contas você tem mais inflação e menos crescimento. Isso também está documentado em alguns outros países do mundo emergente. Como é que o Banco Central toma suas decisões? É uma decisão técnica. A gente tem muitas variáveis que são levadas em consideração, são 2 dias de reunião. A gente tem uma parte de projeções e usa variáveis domésticas e internacionais. Quais são as 3 principais coisas que nós olhamos? A inflação corrente, o hiato, ou seja, a capacidade da economia crescer sem produzir inflação, e aí a gente tem uma parte que é projeções e expectativas. Lembrando que tem projeções internas também, são expectativas e projeções. Então, na inflação corrente, como eu disse, a gente olha os elementos de tendência, se tem alguma inversão. Tem um tema recente muito importante que é o preço saliente, que tem alguns preços que eles acabam indexando mais a inflação, porque eles são preços que têm uma percepção maior das pessoas, né? Isso ficou muito claro nessa alta de inflação mundial recente. No hiato, a gente olha a capacidade de crescer. Como eu disse, tem uma parte que a gente olha que é especialmente voltada à mão de obra, quanto espaço a gente tem para crescer com a mão de obra que existe. E tem uma parte de expectativa que a gente usa projeções de analista, projeções de mercados, tem preços de mercados e projeções internas. Então, como eu disse, a decisão é coletiva e técnica, são 2 dias de debate. E como é que está a inflação no Brasil? Bom, o Banco Central do Brasil foi um dos primeiros a reconhecer o cenário e subir a taxa de juros. A inflação hoje no Brasil está abaixo da média do mundo emergente e um pouquinho acima da média do mundo desenvolvido e do mundo emergente, com exceção da Ásia, que tem alguns países que têm inflação realmente mais baixa. Quando a gente olha as curvas futuras, elas começaram a mostrar uma inversão, começaram a melhorar, e com algumas medidas que o governo tem tomado, elas têm seguido nessa trajetória de melhora. A inflação do curto prazo tem caído, mas muito lentamente. A gente teve um número de inflação essa semana, os núcleos continuam altos. A gente tem um efeito estatístico da inflação brasileira, que ela vai para alguma coisa perto de 3,5, para voltar para o final do ano, alguma coisa entre 5,5 e 6. A gente, quando olha os núcleos, nesse último número que saiu, inclusive alguns dos núcleos que o Banco Central olha, eles ficaram um pouquinho acima, né? Quando a gente olha o hiato sem grandes mudanças, a parte de crédito teve 2 meses realmente com uma contração. A gente já viu o último número de crédito que foi divulgado essa semana, de março, que tem um aumento de 0,7 no crédito. E aqui eu friso que a desaceleração de crédito no Brasil hoje é bem inferior à do mundo desenvolvido e grande parte do mundo emergente. Os Estados Unidos, por exemplo, está com uma desaceleração de crédito de 8% para 0, a Europa de 9% para 0. E eu tenho discutido isso com outros bancos centrais, e a desaceleração no Brasil ela está realmente dentro, né? Obviamente, ninguém quer desacelerar o crédito, faz parte do trabalho, né, que a gente faz, mas é importante que isso seja de uma forma desorganizada, com o menor dano possível para a economia. Em termos de expectativa e projeções, a parte de analistas, em termos de expectativa de analistas, tem uma piora recente, principalmente na parte mais longa, uma piora que já dura quase 15 semanas. A parte implícita, que é a inflação de mercados, teve uma piora de novembro para cá, depois teve uma melhora e recentemente teve uma piora na ponta. A gente olha também. E tem as projeções do Banco Central, que são igualmente relevantes, onde elas pioraram ao longo do tempo e estacionaram num nível alto e distante das metas nos últimos tempos. Então, a gente pensa muito no diagnóstico. O nosso diagnóstico é que a inflação não é uma inflação de oferta e que, portanto, precisa do trabalho que está sendo feito. E mesmo quando a inflação de oferta, é importante destacar que a tarefa do Banco Central, como foi recentemente destacado por alguns outros bancos centrais que falaram sobre isso, a tarefa do Banco Central, quando a inflação é de oferta e atinge toda a cadeia, é combater o que a gente chama de efeito secundário, né? E a gente vê, né, claramente nos nossos números que a gente tem, né, muito do efeito secundário acontecendo. A gente, inclusive, vai ter aqui um evento no dia 19 de maio com os principais bancos centrais do mundo, onde a gente vai discutir esse é um dos temas que vai ser discutido. Aí a pergunta, então, é por que combater a inflação? Bom, a inflação é um imposto perverso, né, dos mais pobres.
As empresas e pessoas com mais recursos têm capacidade melhor de se proteger da inflação, tem vários estudos que mostram isso. A inflação está muito ligada à confiança do consumidor, então quando a inflação sobe, você pode ter até uma sensação de curto prazo, né, que teve uma relação de troca favorável, mas eventualmente isso se apaga. E quando isso vem acompanhado de uma desancoragem na expectativa, aumenta muito o custo da desinflação. Vários trabalhos foram feitos sobre isso, inclusive do professor Carlos Viana, que está, acho que por vídeo aqui nos acompanhando. E uma coisa que a gente vê também com o aumento da inflação é que reduz o prazo médio do crédito. A economia passa a girar cada vez mais no prazo mais curto, e isso é muito problemático para investimentos a longo prazo. Em termos de crescimento econômico, é importante dizer que o Banco Central sempre suaviza os ciclos o máximo possível, né? Então, a nossa tarefa é trazer a inflação para a meta com o mínimo de custo para a sociedade possível. A gente viu recentemente o PIB voltou para um patamar acima da pandemia, né, um patamar máximo acima da pandemia. Obviamente que a gente quer crescer muito mais, é importante crescer, concordo com o que a ministra Simone Tebet disse. O desemprego, quando a gente olha, ele está historicamente muito alto ainda, ele é alto, né, mas quando a gente pega o passado recente, ele melhorou bastante. A parte de salários, a gente tem tido um ganho na parte de salários reais, de recomposição do salário real. Então, o crédito segue desacelerando de forma organizada. Então, a questão é por que os juros são tão altos no Brasil? Bom, a gente tem uma parte de um conjunto estrutural e um conjunto que está ligado ao canal da política monetária. Na parte estrutural, a gente tem recuperação de crédito que é baixa, a gente tem um endividamento percebido que é um pouco mais alto, e o governo está enfrentando esse problema agora. Tem uma parte que é a baixa poupança, tem uma outra parte de indicadores de risco, e na parte do canal da política monetária é importante frisar aqui que a gente tem um volume de crédito direcionado que é muito grande. Então, é como se o Banco Central pisasse o freio, mas o freio tivesse menos potência, né? Ou como se a gente tivesse uma tubulação que estivesse um pouco entupida. A gente tem 42% do crédito da economia que é direcionado, ou seja, que não está sob o impacto direto do que o Banco Central faz. Então, é como se você tivesse menos potência naquilo que você faz. A média do mundo emergente, para a gente ter uma ideia, é 6%. Então, o Brasil tem um volume de crédito direcionado muito grande, e isso faz com que o trabalho fique bastante mais difícil. E aí tem um tema, mas os juros reais são muito altos. Bom, a gente fez uma comparação recente, também está no material que está disponível, que o juro real brasileiro ele é alto, sim, ele já foi muito mais alto, inclusive recentemente ele está abaixo da média, o diferencial do Brasil para os outros países está abaixo da média histórica e da média recente. Da média histórica está muito abaixo, da média recente está abaixo. De 2014 a 2019 foi 3,6, ou seja, o Brasil foi 3,6 mais alto na média e agora está 2,2. Não estou aqui, obviamente, defendendo o juro real alto, só estou dizendo que é uma ferramenta que é usada, e como o Brasil teve um conjunto muito grande de ganhos institucionais nos últimos tempos, isso nos permite a fazer o mesmo trabalho com menos juros real. Tem também um tema da relação de crédito e juros, né, que é importante frisar que nem sempre cair a Selic dá mais crédito na economia. A gente teve vários experimentos no Brasil e em outros lugares do mundo, onde se caiu o juros sem credibilidade e, na verdade, o crédito cai. Em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 é um exemplo claro disso. 3 minutinhos. Tem um outro tema importante também, que é o tema do spread, né, que não é só a Selic, a gente tem um spread, um custo de spread que a gente precisa entender, né, e aqui acho que o Banco Central, junto com os bancos e com o Ministério da Fazenda, a gente fez um conjunto muito grande de medidas para melhorar a competição, para cair o spread. Então, quando a gente faz uma comparação dos juros 13,75 hoje, com os juros 13,75 a última vez que ele teve 13,75, e a gente tem hoje um spread mais baixo em todas as categorias de crédito, fruto das medidas que foram adotadas. Isso também está no material disponível, vocês podem consultar se quiserem. Tem um outro tema que é a relação entre Selic e juros longos. Então, a gente tem na cabeça, não, quando eu caio a Selic, caio os juros longos, tudo fica... Mas nem sempre, porque se eu caio os juros sem credibilidade, eu caio os juros curtos, às vezes o longo até cai por um tempo, mas dura muito pouco, porque ele volta a subir, porque tem um tema de credibilidade. E o que importa na economia não é a Selic, o que importa é o que a gente chama de condições financeiras, que é o que eu tenho total de liquidez na economia. E a Selic é um instrumento que, para gerar condições de liquidez, tem que ser conduzido com credibilidade. Queria destacar só a parte de mercado de capitais, que é super importante, relevante. Tem até um artigo hoje muito construtivo no jornal, dizendo que a gente devia incentivar mais. O mercado de capitais é muito democratizante, porque faz com que as grandes empresas vão direto para o mercado de capitais. Isso deixa espaço no balanço dos bancos para fazer pequenas e médias. Ele aumenta a alocação eficiente na economia, né? E ele, nos últimos tempos, o que aconteceu é que ele tomou espaço do crédito direcionado. Nós já tivemos crédito direcionado de quase 60%. Ele caiu para 40%, e a gente vê que
isso quase tudo foi incorporado por uma melhoria e um aumento na atividade de mercado de capitais. Então, só terminando aqui rapidamente, falando que o Banco Central tem uma preocupação enorme com a agenda social. Eu acho que nos últimos anos nunca teve, né, uma fase do Banco Central, e de novo, não é a pessoa Roberto Campos, é o Banco Central, tem uma preocupação muito grande com isso, uma agenda enorme de inclusão e de educação financeira. A gente tem aqui o cooperativismo, o microcrédito, não vou ter tempo de falar sobre tudo. Tem um programa que é super importante para dar educação financeira para as pessoas, que hoje nós já temos 25% de todos os alunos públicos de escola pública engajados, participando desse programa, chama Programa Aprender Valor. Também poderia falar do PIX e toda a parte de inovação que a gente tem feito. Então, eu concluo aqui dizendo que o Banco Central faz um trabalho técnico, com um quadro que é altamente capacitado e que busca cumprir seu mandato de estabilidade de preço e estabilidade do sistema financeiro sempre com o menor custo possível para a sociedade. Nós temos um horizonte de atuação técnica que, por muitas vezes, difere do ciclo político, mas que nós entendemos, e é por isso que foi dada a autonomia, que ele maximiza o ganho para a sociedade no longo prazo. Nos últimos anos, adotamos a maior agenda de competição e inclusão financeira da história, se preocupando não só em inserir, como também educar os mais carentes sobre o planejamento financeiro. Temos coletivamente, no governo, caminhado na direção correta e precisamos persistir no processo de garantir a estabilidade de preços, que é tão importante para os mais pobres. Não se consegue estabilidade social com a inflação descontrolada. Muito obrigado. Muito obrigado. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falando nessa audiência pública no Senado. Já ouvimos Fernando Haddad, já ouvimos Simone Tebet e agora Roberto Campos Neto.